O trabalho de reportagem é normalmente 80% do tempo à espera e 20% a trabalhar. E essa espera, apesar de tudo, também é trabalho. É observar, é perceber as movimentações no terreno e é começar a projetar o que é que podemos fazer com isso que vamos vendo e que vamos observando. É isso que é a fotografia, essencialmente, é uma representação de uma certa realidade num certo tempo e espaço. Quando pensamos num trabalho fotográfico, temos de pensar na abordagem que vamos fazer. A abordagem às pessoas, quem são as pessoas, quem são os sujeitos que vamos fotografar. Ir ter com uma pessoa de 88 anos para fotografar, vamos ter de pensar que vai ser tudo ao ritmo dela e não ao nosso. Nós vamos ter de acompanhar o que está a acontecer. E fotografar com um objeto pequeno como este é muito pouco invasivo. As pessoas esquecem-se que estão a ser fotografadas. Isso é uma grande vantagem para nós, porque nós procuramos sempre, se calhar não diria nós, vou dizer eu procuro sempre a naturalidade o mais perto possível daquilo que está a acontecer. Claro que eu gosto também de aprender com as pessoas, eu gosto de perguntar ao Sr. António porque é que ele está a fazer aquilo, como é que funciona a solda do chocalho. São pequenas pausas que eu preciso para conhecer o sujeito, para conhecer o Sr. António melhor, e se eu o conhecer melhor, eu penso sempre que consigo fazer um trabalho melhor. Essa é a minha abordagem neste tipo de reportagem fotográfica. O meu processo natural nestes trabalhos é estar o máximo de tempo possível com estas pessoas, até com estes animais, no caso das cabras, porque os próprios animais, eu notei que passado de umas horas já estavam mais junto de mim, já não fugiam de mim. E isso é importante porque nós começamos a criar uma certa intimidade com o espaço, com o ambiente, com as pessoas, com os animais. E quando apontamos o objeto de câmara, a coisa começa a ser toda mais natural, a ação é toda mais natural. E eu deixo os retratos normalmente para o fim. É talvez a última coisa que eu faço quando deixo um trabalho, neste caso o Sr. António e o Sr. João, porque eu aí já sabia que eles não estavam completamente estranhos comigo. Já tínhamos uma certa intimidade uns com os outros. Quando temos um equipamento como este, como o Xiaomi 13T Pro, que permite lentes dos 15 aos 50 mm, passando também pelos 24, a visão muda um pouco, o que também é um desafio para mim, porque é interessante pegar num objeto que me dê uma visão completamente diferente da minha, mas não senti dificuldade. Aliás, a 24 poderia ser a 28 a que estou habituado e foi talvez a que eu usei mais. Apesar de estarmos num campo amplo e aberto do trabalho do pastor e das cabras, não deixei de experimentar a ultra grande angular porque, por algum motivo, gostava do que via. Ela dava-me um campo de visão que me agradava bastante. E usei mais do que esperaria usar. Isso talvez seja um indicador de alguma maneira que eu preciso de abrir um pouco mais o meu ângulo de visão, porque gostei bastante desta experiência que esta objetiva também me proporcionou. O facto destes dois trabalhos fotográficos terem tonalidades diferentes foi uma escolha, uma decisão, porque eu entendo que fotografar a preto e branco e fotografar a cores não é algo que se escolha depois de um trabalho estar feito, é antes de o produzir. Eu tenho de pensar porque é que vou fazer um trabalho a cores, porque é que vou fazer um trabalho a preto e branco, que vantagens há numa abordagem, que vantagens há na outra. Eu se escolho um trabalho a preto e branco, eu vou pensar em coisas que não penso quando estou a fotografar a cores. Isso é muito importante porque eu vou à procura de coisas diferentes na fotografia. Eu penso em texturas, em padrões repetitivos, riscas. E aqui decidi mostrar essa minha forma de fotografar. Não há uma razão objetiva, digamos assim, para eu ter escolhido um trabalho a cores e outro a preto e branco. Se calhar até há. Eu pensei nas cabras, no contraste da estrada, do chão, a contrastar com o verde e com a pedra aqui dos cerrados. Eu pensei que podia ser mais interessante explorar um preto e branco nesse trabalho. Por exemplo, no trabalho do Sr. António dos chocalhos,
eu sabia que ia haver lume, que os chocalhos eram feitos com lume, o metal é dobrado através do fogo. Não queria tirar a cor ao fogo, queria deixar esse elemento com uma semelhança o mais possível da realidade. Então decidi, e já que tinha estes dois trabalhos na minha cabeça, decidi então fazer um a cores e o outro a preto e branco. E por isso esta experiência foi fantástica, porque os equipamentos ajudam-nos a aprender novos olhares, ajudam-nos a fazer coisas diferentes e ter tudo disponível desta forma, poder fazer um ficheiro negativo digital com um equipamento pequenino, poder escolher lentes grande-angulares ou mais fechadas. Isso tudo é fantástico porque há muitos anos, aliás há poucos anos, não havia essas capacidades com a qualidade que agora nos é permitido. Xiaomi.